qual é o problema? Eu deveria me levar muito mais a sério, que as pessoas gostam. O público super gosta quando eu falo, tipo, quer saber de uma coisa? Deixa eu falar um negócio. Eu fiz uma série de vídeos detonando o governo Bolsonaro no começo do ano, que toda vez que eu postava, o feedback sempre foi muito positivo. Porque eu fiquei meio engasgado, querendo falar e tal. Claro. Mas eu não... Era uma indignação mais do que uma vontade de fazer graça. Em alguns deles Sim. eu fiz humor. Sim. E quando eu olho aquele que eu não fiz humor, eu falo, o que você tá falando, Rafael? É mesmo? Ah, meu Deus, que ridículo que você tá falando. Por quê? Então eu prefiro Sim. fazer essas coisas, por exemplo, conversando Sim. com você, Sim. do que pegar o meu dia e falar assim, não, só um pouquinho. Essa CPI da vacina, aí eu Sim. fico, cagando regra. Sim. Mas eu entendo 100%. Tanto por isso que eu acho que a blogueirinha no fim do mundo funcionou e ela, de certa forma, furou um pouco a bolha. Porque se eu fizesse exatamente o que eu faço, só que me levando a sério, falando assim, gente, é um absurdo o que tá acontecendo. É. As pessoas não aguentam nem 10 segundos assistindo Então, também. Tem um pouco... Essa palestrinha, é isso. As pessoas não tem saco. E eu entendo. Então por isso que eu quero te falar. Uma coisa que eu tava titubeando pra te falar. Pode falar. A esquerda é insuportável. Eu não acho, e não era isso que eu ia falar. Se Você queimou de não graça. acha? Você não acha? Ok, isso. Acho muito. Nossa, tá. Acho Achei muito. que você ia falar Não, isso. que isso. A esquerda me enche o saco. A esquerda é insuportável. E me incluo, assim, autocrítica total. Eu sou insuportável Não, também. mas não era isso Mas que eu tô querendo mudar. Sim, tem uma encheção de saco Meu que é... Deus. Me enche muito mais o saco a esquerda do que a direita. Ah, E é? me veem muito mais como um bolsonarista do que como um cara esquerdinho. A galera que me acompanha, não, elas sabem do meu posicionamento Sim. e tudo mais. Também não sou esquerda em 100% dos temas, eu discordo muito da esquerda. Óbvio, mas esse é o ponto. Por que a gente chegou num lugar de que a gente não pode discutir ideias, debater e fica uma coisa... Enfim... Eu sei porque a gente chegou nesse... quer dizer, não sei, mas é essa coisa binária da internet que coloca esquerda, direita, fascista, comunista e coloca as pessoas em caixas, mas eu acho absurdo a esquerda que deveria pregar pelo diálogo e pelo espaço de discussão fechar as portas desse jeito, assim. E se você... E é isso, até quem é de esquerda, tipo, eu falo, eu sou de esquerda, eu sou feminista, isso aqui. Você fala uma coisa, mas é fácil, né? Porque é uma burguesa, na verdade. Tá bom, então beleza, gente. Então eu não sou mais de esquerda. Então é isso. É foda, a esquerda é insuportável. A gente tá... eu acho que tem um passo extra que a gente precisa tomar nesse momento. É um momento de divisão e tem momentos da história que foram assim. Sim. Onde as pessoas se dividiram em grupos, em ideias e tal. Eu acho que tem uma busca agora que é a busca do indivíduo, das buscas individuais, de que você tem direito de concordar e discordar, que eu acho que é um processo de amadurecimento que a gente, enquanto sociedade, vai demorar muito, muito, muito para chegar ainda, mas que eu acho que vai acontecer. E Sim. precisa de gente falando esse tipo de coisa. A esquerda ela é chata, a direita também. Eles, quando não te tratam como um indivíduo, naturalmente vão querer te colocar numa caixinha. E ninguém vive na caixinha o tempo inteiro. Sim. Quem aceita a caixinha está se questionando. Entendeu? Sim. Quem aceita, tipo, não, eu sou esquerda, então eu vou concordar, eu vou vir aqui e tudo eu penso dessa forma. Ninguém pensa completamente dessa maneira. E muitas vezes, assim, o que eu acho que a esquerda também é insuportável, que eu acho que existe um senso comum da esquerda e da direita que, beleza. Só que eu acho que, às vezes, assim, o que me incomoda é você emitir uma opinião que às vezes é na piada, ou então é só na... sei lá, um comentário... Por exemplo, Big Brother. Comentar alguma coisa do Big Brother. Você é capacitista porque você tá xingando o Fiuk. Gente, mas eu não xinguei o fato dele ter déficit de atenção. Eu xinguei o Fiuk porque ele é mala. Sei lá, sabe? Aí você vira uma pessoa que é capacitista, que é preconceituosa, que é não sei o que... Caralho, a gente tá categorizando as pessoas de um jeito tão escroto que as pessoas estão tendo bode da esquerda. Inclusive, o Big Brother mostrou isso, como as pessoas da esquerda são insuportáveis. Então, que é totalmente contraprodutivo. Disso que você está falando, de não permitir que... Não só. Tipo assim, por exemplo, a Lumena, que representou um pouco isso, assim, esse Lumenô, que é uma mulher negra, lésbica, baiana, sabe, que psicóloga, ela tinha tudo pra ter um lugar, assim, muito bacana da militância e tudo mais, e a gente via ela passando do ponto caralho. E tal, o tal do militou errado, sabe? E rolou todo mundo assistindo falando, caralho, pelo menos rolou isso comigo. Eu sou assim.
Eu sou essa pessoa que é caga-regra desse jeito, e arrogante, e aponta dedo, e eu sou um pouco, entendeu? Eu me reconheço pra caralho, Maravilha assim. você falar isso, porque a quantidade de gente que eu vi que são militantes apontando, tipo, sim, gente, mas a Lumena não dá, né? Não, querida, eu te conheço, eu sei o que você fala, exatamente. e você cruza muito com aquela personalidade. Sim, e uma vez meu melhor amigo da vida, o cara incrível, o cara, meu melhor amigo, ele pegou e falou, Maria, ele falou há muitos anos isso, às vezes eu tenho medo de falar as coisas perto de você, porque eu tenho medo que você vá me dar uma palestrinha. Ele falou isso numa boa, assim, porque era isso, ele falava qualquer coisa, tipo, mas também essa mulher é carente. Eu falava, carente ou é o matriarcado que coloca, sabe, assim? E aí ele falou, eu tenho medo de falar as coisas perto de você. E na época eu achei isso o máximo. Eu falei, mas é pra ter medo mesmo, porque esse mundo tem que mudar. E hoje em dia eu falo, caralho, que merda! Eu tô afastando meu melhor amigo. Tipo assim, a gente não pode mais conversar. E não é que eu tava falando na internet com ele, eu tava na sala da minha casa e eu dando palestrinha pra ele. Então, cara, que merda, que bosta, entendeu? Então eu me reconheci muito na Lumena. Eu acho que ela é outra que tá fazendo uma limonada absurda do que aconteceu no pós-BBB. Ela tá arrasando, tá arrasando. Assim, tirando sarro dela mesma, não se levando a sério, reconheceu que ela deu umas viajadas. Ela realmente é muito mais legal aqui fora. Ela é incrível. Eu vi, ela escreve pro canal do Silvio Almeida, ela é super inteligente. Realmente foi uma passada de ponto que aquele Big Brother também todo mundo enlouquece, eu acho, um tanto, assim. Mas enfim... Eu não sei como eu seria lá, então é difícil julgar ela. Eu sei que ela foi chata, mas tipo, não sei o que eu seria. Eu acho que ela foi muito, muito incisiva, muito essa coisa de apontar dedo, assim, tipo, de falar, meu irmão, não sei o quê. Isso eu me reconheci, eu fiquei envergonhada. De verdade, fiquei envergonhada. Eu falei, caralho, talvez eu seja assim. Eu tô vivendo nesse momento algo muito parecido, que é a minha melhor amiga da vida. Nossa, até me emociono falando isso, que é foda. Eu não tive coragem de falar ainda com ela, assim. Ela virou super ativista. E eu tenho muita dificuldade agora de a gente conversar, porque todas as últimas vezes que eu conversei foram só sobre isso. É minha amiga de infância. Nossa vida se cruzou em muitos momentos juntos e eu não tô conseguindo chegar nela. E eu fico com um pouco de receio, porque toda vez que a gente se encontra é uma palestra que às vezes não é só para mim, é uma palestra com o mundo. É uma indignação e eu senti que ela foi perdendo um pouco do brilho que ela sempre teve. Uma pessoa muito boa de estar próxima, uma amiga muito pessoal, muito querida, muito fofa. E eu entendo a raiva e concordo com tudo que ela fala. Isso é que é mais difícil, porque como é que eu vou descredibilizar a luta dela, que é justíssima? Sim. É justíssima. Não posso chegar para ela e falar assim, pelo amor de Deus. Não, porque eu concordo com ela. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o limite ali a quilômetros que já passou e aí eu vou perdendo a pessoa que eu sempre amei. Você fala, caralho, é foda. E no seu lugar ainda é um lugar também delicado nesse sentido do que a gente tá falando, porque você é hétero. Hétero, branco. É um macho escroto. Ela é uma mulher negra. E, realmente, eu sei o quão privilegiado eu sou. Eu sei disso. Entendeu? Talvez tenha demorado um pouco para entender o processo. Mas sim, eu sou privilegiado pra caralho, tive oportunidades, sim, por causa da minha cor, eu admito e vejo isso. Mas quando eu tô com a minha amiga, eu quero minha amiga, entendeu? Sim. Eu quero minha amiga, eu quero me conectar com ela, eu quero falar das músicas, eu quero falar de outras coisas. E, inevitavelmente, ela se sente... Por isso que eu falo que eu entendo um pouco a Lumena. Eu acho que ela se sente quase na obrigação de falar. Claro. E aí na televisão você fala, calma aí. Se eu não falar, tem gente que tá me assistindo. Claro. Pior ainda. Imagina se a minha amiga tivesse sido assistida pelo Brasil inteiro nas nossas conversas. Acho que seria muito pior. Claro. Mas a própria Lumena também falava, eu não vim aqui pra ensinar, cara. Eu não vim aqui pra ensinar as pessoas, não quero. Então eu também via ela exausta desse lugar. Então, sei lá, é nesse sentido que eu juro que eu parei muito pra pensar nesse Big Brother. Foi uma grande terapia. Não, mas levei ele pra análise, de verdade. Falava na minha analista, cara. Porque eu me reconhecia, assim. E eu entendi que não dá pra ser assim, porque é contraprodutivo mesmo. Eu já fui a feminista do macho escroto. De botar o dedo. Não, e de dizer, é macho escroto. Ela vem um macho falar, caralho, o que a gente vai ganhar com isso? Não, numa boa, o que a gente vai ganhar com isso? Porque a gente tá colocando todo mundo no mesmo saco e não é assim, cara. É difícil também... que existe dois posicionamentos que são quase contrários, mas que eles não andam juntos. Eu não tô aqui para ensinar, mas ao mesmo tempo eu tô vendo que um pouco desse preconceito é ignorância. Sim. Né?
Eu vi muito isso... Big Brother, né? Big Brother é grande lição de vida. Grande lição de vida. Mas, por exemplo, naquela história do menino Rodolfo, ele já tinha tido uma série de comportamentos ali meio preconceituosos e tudo mais. Agora, existe um Brasil que a televisão está esquecendo, que é o Brasil da roça. O Brasil que teve uma outra educação. Um Brasil que tem certos preconceitos, sim, não vou tirar isso, mas o preconceito desse cara surgia muito. O comentário que ele fez, o negócio do cabelo, a ignorância, totalmente ignorante. Aí como é que você faz? Aí o cara fica chateado de maneira justa. Justa, não pode tirar a dor do cara de falar, porra, fui sacaneado a vida inteira por causa do meu cabelo, não aguento mais isso. E o outro cara falando, mas meu pai tem o teu cabelo, eu juro que o meu comentário não nasceu de eu querendo te diminuir, mas entendo a tua dor. Quando a gente aponta o dedo e fala, não quero falar sobre isso, você tem que aprender, como eu ouvi muita gente fazendo com o cara, é tipo, ele tem que deixar de ser burro, escroto, porque macho é escroto. O cara fica, gente, eu sou burro, eu sou idiota, eu não deveria estar fazendo isso, me desculpa se eu fiz isso. Agora, não me segrega. E aí o que acontece? Esse cara, sem querer, né, ele acaba atraindo uma multidão que tem saco cheio do ativismo, que se inflama e vai pro lado do cara e fala, esses caras aí do cabelo, foda-se o cabelo do cara. Você cria uma relação... Sim. Que é justificável. A dor do cara, ela é justificável. Meu cabelo, cansei desse papo, uma merda, não quero mais ouvir isso. Do outro lado, você tem um cara falando, brother, eu realmente não... Desculpa, eu não sabia. Se a gente não conversar e ficar nessa coisa de apontar o dedo, fudeu. Porque o Bolsonaro vai ser eleito de novo. Por quê? Porque tem só um cara que tá falando a língua dos mais radicais ali, dos direitões, dos conservadores, reaça, foda. É esse cara, esse sujeito. E aí e aí você liga a televisão na Globo, tá lá o Thiago Leifert dando palestra. E metade do Brasil assistindo aquele falando, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Você acha? Eu tenho certeza. Não tenho certeza. É muito arrogância. Cara, mas você viu que rolou uma explosão de... Assim, ele falou Black Power, ele falou Spike, ele falou nomes que assim, eu vi a pesquisa do Google explodindo quando ele falou. Eu acho que tem uma galera que pra escutar e pesquisar, sabe? Nem acho que o papo do Leifert foi equivocado. Eu acho que ele falou direitinho, ele tratou o cara como tipo, cara, eu entendo que você não conhece, mas deixa eu te explicar um pouquinho como as coisas acontecem. Mas também teve uma parte do movimento negro que olhou aquilo e falando assim, um branco dando palestra. Muito. Isso eu realmente discordo dessa opinião, porque assim, até mesmo porque eu lembro que tem uma... Tô te botando numa situação complicada. Não, imagina. Aqui, né? Tem uma influenciadora... Não, imagina. Tem uma influenciadora que eu adoro que ela falou, gente, por que eu espanto? Porque o Leifert tá falando sobre racismo. O racismo não é um assunto dos negros. Os brancos têm que falar também. Então, assim, qual é o espanto? Nesse sentido, eu acredito mais nesse caminho de que todo mundo deveria falar. Mas, claro, dar espaço para quem tem o lugar de fala. A experiência. Falar. Exatamente. A vivência, exatamente. É que nesse caso específico do Rodolfo... A gente tá falando de Big Brother há 30 minutos. Não tem problema, porque, as pessoas assistiram aí. Não, é que nesse caso específico do Rodolfo, eu fiquei assistindo o pay-per-view depois, foi uma das poucas vezes que eu fiz isso, de verdade. Eu não sou do pay-per-view. Eu peguei Globoplay, eu assinei Globoplay. Sim, eu já assinava Globoplay, mas enfim, eu comecei a ver o pay-per-view depois do que aconteceu esse dia, assim, que foi a grande discussão. A Camila de Lucas, que eu amo, ficou 1 hora conversando com o Rodolfo e ele resistia em entender. Isso que eu acho, assim, um problema. Porque eu acho que tudo bem... O que ele falava? Eu não vi essa parte. Ele ficava repetindo do cabelo do pai, ele ficava repetindo de que ele não foi pra ofender, mas ela falava assim, mas Rodolfo, você precisa entender que você ofendeu mesmo assim. E que muitas vezes, sei lá, eu não sei se ela falou exatamente assim, mas que a ofensa não tá... porque é uma piada, não significa que não ofende. Então ela tava explicando por quê. E aí ele resistia a entender, entendeu? Então eu acho que a ignorância existe e eu compreendo que a gente, para quebrar a ignorância, a gente precisa conversar, né? Mas quando existe uma resistência tão grande de entender, também acho um pouco problemático, sabe? Nesse caso específico eu vi isso, porque a Camila de Lucas ficou, de fato, muito tempo conversando com ele. O João não teve paciência, mas a Camila, sim. Enfim, e nenhum branco foi conversar com ele também, que eu achei que foi um vacilo das pessoas que estavam lá e testemunharam o que aconteceu, enfim. Inclusive, poderiam ter aproveitado a oportunidade para brilhar naquele momento. Todos eles perderam. Vai lá falar com ele, caga na cabeça dele também. Não, mas eu acho que não é nem que se cagar na cabeça, porque eu acho Explica, que... enfim, sei lá, mas eu entendo que você tá falando isso de...
eu entendo, vou falar assim por mim. O que eu vejo, toda vez que eu falo macho escroto, mas é homem, não sei o quê, eu perco aquele cara. Eu perco aquele cara que tá. Assim, se existe alguma chance, alguma esperança dele se juntar a mim, qualquer luta que fosse, ali eu perdi ele. A partir do momento que eu classifiquei ele como macho escroto, já era, entendeu? Eu realmente não acho que a gente tem que criar o radicalismo. esses buracos entre a gente. Eu tenho um dos grandes questionamentos da minha vida, Maria. Tô falando demais aqui, né, Matheus? Eu não costumo falar tanto assim. Calma, mas segura que você vai falar. Querendo controlar a entrevista. Gente, a gente já volta, o intervalo comercial rapidinho. Já volta. Não, é que você antes, quando eu falei a esquerda é insuportável, você falou, não era isso que eu ia falar. Mas a gente fala depois disso. Mas você lembra o que você ia falar? É um assunto muito menos interessante do que esse que a gente tá falando. Então vai, volta.